Parem, eu vou fazer isso que o Sérgio começou a fazer agora, para a gente compartilhar com os nossos colegas que não puderam estar aqui e, mais uma vez, deixar vocês bem à vontade, dizendo que esse ambiente é um ambiente seguro, o que se discute aqui fica aqui, a gente não compartilha abertamente as pautas e as gravações das nossas conversas. Então, sintam-se à vontade para tirar as dúvidas com a doutora Núria, com o Gibson, com o Sérgio, enfim, não adianta, com quem quer que seja. Bom dia. Bom dia, Gibson. Bom dia, Sérgio. Eu já me sinto um pouquinho em casa aqui no Pacto e é uma alegria estar aqui com vocês. Como eu falei, né? Essa questão da LGPD e da coleta dos dados pessoais sensíveis que a gente precisa para melhorar, para progredir em termos de equidade racial, em termos de diversidade e inclusão como um todo, é uma dor de muitas e muitas organizações, é algo que a gente ouve cotidianamente aqui na equipe, e uma dor pela qual o escritório, como organização, com a Daniel Plural, passou também. Então, já já a Isabela Cardoso, que é head do Plural, vai estar com a gente também, e ela pode contar, né? A gente, enfim, trabalhou isso internamente também, né? Era uma dúvida dela: posso coletar? Eu preciso fazer a demografia, eu preciso ter uma meta, né? Eu tenho que ter um horizonte para andar, né? Sempre para caminhar adiante. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu preparei uma apresentação super simples. Deixa eu ver, ó. O Sérgio vai deixar eu compartilhar a tela, o Gibson. Muito bem, aqui. Agora vai. Muito bom. Já compartilho aqui, muito bem. Volta aqui. E fiquem, por favor, à vontade para, a qualquer momento, não perca o raciocínio, levantar a mão, desmutar. É mais fácil desmutar porque eu já não tô vendo mais vocês. Agora, eu dividindo a tela, então é mais fácil desmutar e me interromper. Fiquem à vontade para a gente dividir. E fiquem à vontade para fazer perguntas, mesmo que sejam muito específicas, que a gente, dentro do possível, responde aqui na hora. Bom, o que a gente tem quando a gente fala, né, em coleta de dados para diversidade e inclusão, e aqui eu vou focar toda a minha fala nessa jornada nossa, né, junto com o Pacto, mas vocês têm outras atividades também quando a gente fala de diversidade e inclusão, além dessa coleta de dados para fazer essa demografia, para a gente estabelecer metas e poder caminhar. Mas sempre que a gente fala de coletar esses dados, que muitas vezes a gente não tinha antes, a gente não tinha nenhuma visibilidade sobre isso antes, fica parecendo que há uma oposição, né? Parece que pende do outro lado da balança, proteção de dados pessoais. Núria, mas você está pedindo para eu coletar dados sensíveis, dados de raça, dados de identidade, dados de sabe, de identidade de gênero. Como é que eu posso coletar esses dados, né, que são dados sensíveis dos meus colaboradores, para se tem a LGPD, né? Então, sempre essa é uma questão. As pessoas enxergam diversidade de um lado e proteção de dados do outro lado da balança. E, na verdade, essa é uma balança falsa, essa é uma falsa oposição. Quando a gente fala em proteção de dados pessoais, né, o fundamento da lei, o motivo da lei existir é para que cada um de nós, enquanto indivíduo, possa ter o controle sobre os seus dados pessoais. Todos os artigos da lei, toda a documentação que é exigida, todos os cuidados que são exigidos, tudo isso só existe por um motivo: é para a gente poder se autodeterminar, para a gente poder determinar o que acontece com os nossos próprios dados pessoais. E esse conceito, né, da gente se autodeterminar sobre os nossos dados, sobre as informações sobre nós mesmos, é chamado autodeterminação informativa, né? A nossa autodeterminação sobre as nossas informações, sobre os nossos próprios dados. E quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente está falando
na nossa autodeterminação como indivíduos, né? Da gente poder ser quem a gente é, da gente ocupar esses espaços, né, que são nossos, e da gente poder se autodeclarar. Então, o que eu quero trazer aqui é o começo da minha fala, porque é o fundamento de tudo, é dizer que tanto diversidade e inclusão quanto proteção de dados pessoais são duas pautas do mesmo fundamento, que é da nossa autodeterminação como indivíduo. Seja em um momento para eu me autodeclarar como eu sou, não é? Como eu me identifico, e seja para eu ter o controle sobre os meus próprios dados pessoais. Isso é importante para a gente conseguir depois trabalhar esses dados pessoais de acordo com a minha autodeterminação, de acordo com a minha autodeclaração. Então, o que eu faço, Nuri? Então, entendi, é o mesmo fundamento, autodeterminação é o fundamento de tudo. Como é que eu faço e qual que é o primeiro passo para eu poder coletar esses dados pessoais sensíveis para a minha política de diversidade e inclusão? E aqui eu acho que esse é o primeiro ponto e o primeiro grande momento. Se você não tiver uma política de diversidade e inclusão, se você não tiver uma meta, se você não tiver um caminho para ir, então você não tem por que coletar dados pessoais sensíveis dos seus colaboradores? Ué, se eu não tenho uma meta para liderança feminina, se eu não tenho uma meta para lideranças pretas aqui na minha organização, para que eu vou coletar esses dados? Se eu não tenho uma meta para LGBTQI a mais, então para que eu vou coletar esses dados das pessoas? Eu tenho que ter, para eu poder coletar os dados, eu tenho que ter uma finalidade, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um objetivo com esses dados. Ai, Núria, eu posso sair coletando tudo e aí depois eu vejo? Não. Você primeiro precisa ter os objetivos explícitos para depois coletar apenas os dados necessários e adequados para atingir esses objetivos. Então, acho que o primeiro ponto em proteção de dados pessoais, curiosamente, não é uma providência de proteção de dados pessoais, é uma providência de diversidade e inclusão. É uma providência de você ver com clareza e ter com clareza quais são os objetivos, né? Quais são os objetivos explícitos, escritos, qual que é o meu compromisso com a minha organização, pode ser aqui com o pacto, né? Eu preciso saber qual que é, aonde eu quero chegar em diversidade e inclusão. E depois disso, você pode sim, depois que isso estiver explícito, depois que isso estiver claro para a sua organização, para os seus colaboradores, aí sim você consegue coletar os dados que são necessários e adequados para atingir esse objetivo. Isso precisa estar claro para as pessoas antes da coleta, isso precisa estar exposto, explícito antes da coleta. E aí você só coleta os dados necessários e adequados. Ah, a minha política é sobre equidade racial. Então, se é só sobre equidade racial, você não vai coletar os outros dados que não são necessários para essa política. Então tá. Então, não preciso coletar religião, por exemplo. Não preciso coletar identidade de gênero, por exemplo. Não preciso coletar outros. Eu tenho uma política para cada grupo de afinidade aqui dentro da minha política de diversidade e inclusão. Então, posso coletar todos eles, né? E eles precisam ser adequados a esses objetivos, e essa coleta tem que ser necessária, ou seja, a gente tem que estabelecer também por quanto tempo a gente vai ficar com esses dados para essa política. Então, olha só, dados que você precise para compartilhar com o governo, para obrigações legais. Esses dados, então, aqui eu preciso ter. Então, tá bom, então esses eu tenho. Esses outros aqui não são obrigatórios por lei, mas eu preciso para concluir a minha política, para chegar nos meus objetivos, para avançar, para aperfeiçoar aqui os meus objetivos. Então, esses aqui eu posso, mesmo que não sejam por obrigação legal,
para a minha própria política. E aí, por quanto tempo eu preciso desses dados? Por quanto tempo eles são necessários e adequados para esse propósito? Ah, obrigação legal não é pelo menos 5 anos, pelo menos 10 anos, dependendo do. Ah, então tá bom. Então, esses eu vou guardar por pelo menos 5 anos, funcionário, pelo menos 5 anos. Aqui, essa obrigação específica, pelo menos 10 anos. Então, tudo bem, vou guardar por esse prazo. Tem que ter um prazo, não pode ser eterno. Para minha política, para motivos de perpetuidade, eu vou guardar por 20 anos aqui na minha organização, que é um período para fazer, né, assim, um histórico, e eu quero guardar essa base assim, vou guardar com segurança, vou guardar pseudonimizado, vou guardar anonimizado, enfim. A gente vai discutir prazos de retenção desses dados, né? Quais os dados necessários, quais os dados, né, adequados para essa finalidade e por quanto tempo eles são necessários e adequados para atingir esses objetivos, para as minhas finalidades. Então, você Doutora, desculpa lhe interromper, mas diga. como você não está vendo, a Cláudia levantou a mão. Ah, não estou vendo isso, Cláudia. Fala, Cláudia. Deixa eu tirar aqui. Obrigada, Gibson. Obrigada, Núria. Eu não queria interromper aí, não, me perdoe. Imagina. Bom dia, pessoal, a todos. Mas eu queria aproveitar, né, antes de mais nada, agradecer pela disponibilidade aí de vocês para a gente trocar essas ideias, é muito importante, realmente. E eu queria aproveitar, não sei se eu estou me antecipando, se de repente, até imagino que talvez eu esteja, e se não for o momento, me interrompa, não tem problema. Uma coisa que eu queria entender de antemão é qual foi a hipótese legal em que vocês basearam, dentro das premissas do artigo 11, em que vocês basearam isso, porque isso foi uma dificuldade que a gente teve aqui, de conseguir, até a gente trocou ideia com o Gibson e tal, lá atrás e tudo a respeito, né? A gente teve alguma dificuldade de conseguir enquadrar, porque quando você fala, você está coletando dados para mandar para um órgão do governo, essa é uma hipótese legal, que está lá, porque é um cumprimento de uma obrigação Sim. legal ou regulatória. Mas quando você diz, mas para coletar, para fazer a sua política, isso não seria, a princípio, dentro do Obrigação que eu legal. enxergo lá, não seria uma, uma, uma previsão, né, na lei explícita aí. Então, se vocês puderem nos orientar nesse Perfeito. sentido, eu fico muito grata. Perfeito, Cláudia. E olha, essa é uma parte da lei. Eu sou uma apaixonada por proteção de dados e aos poucos tenho me apaixonado também pela pauta de diversidade e inclusão, porque é realmente importante para todos nós. Então, esse é um ponto muito bacana. Muita gente coloca simplesmente obrigação legal. E a gente tem uma preocupação muito grande, teve uma preocupação muito grande, porque você utiliza a base legal da obrigação legal para compartilhar, e aqui está um pouquinho dividida a minha tela, mas acho que vocês devem estar vendo, né? Para compartilhar com os órgãos públicos. Então, para o compartilhamento para os órgãos públicos, esse compartilhamento é feito porque é obrigação legal. Você compartilha dados da Perfeito, Raiz, igual você perfeito, faz mas para eu a não Receita posso usar Federal. o JAC, né? Eu não posso fazer Exato. já que eu coletei para o órgão público, Não, eu vou usar para a política, né? Então, exato. a gente E teria que... a nossa questão e a nossa preocupação era, inclusive, anterior. Mesmo esses dados que são obrigatórios, que a coleta é obrigatória, porque você precisa informar para o governo, se você não coleta esses dados com o consentimento da pessoa, e aqui o que eu estou falando do consentimento, Cláudia, qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que as organizações não estejam preservando a autodeclaração dos seus colaboradores. Porque para determinadas coisas eles podem simplesmente inferir. Ele olha para mim e fala: é mulher. Ele olha para alguém e vai falar: essa pessoa é uma pessoa preta, essa pessoa é uma pessoa parda, essa pessoa. E as organizações podem simplesmente não estar respeitando a autodeclaração das pessoas. Perfeito. Ah, porque é obrigação legal. Então ele vai lá e preenche o formulário por mim. Não, claro, isso aí seria errado, claro. Seria errado. Então, sempre, né, aqui a nossa postura, e eu sei que isso, né, pode ser alvo de discussão no governo, enfim, como eles vão entender isso, mas para a gente aqui, coletar esses dados com base no consentimento é o mais adequado, porque o consentimento exige que você dê transparência antes da coleta, que você respeite a autodeclaração das pessoas,
que você respeite, por exemplo, se a pessoa quiser revogar esse consentimento, se ela quiser alterar esses dados. Então, isso é importante, né? Quando a gente vai falar de um público que é LGBT, por exemplo, eles podem querer alterar, eles podem querer, Claro. né? Me identifico. Então, isso é importante. Para Então, a gente. a sua orientação é que os dados que nós coletarmos para que sejam repassados à certificadora, não me lembro se o termo exato é certificadora, É mas certificadora. pronto, para a certificadora, né, para que a gente passe por aquele processo de validação, é que a coleta, pelo que eu estou entendendo aí, a coleta e o armazenamento sejam feitos com base Pelo no consentimento. consentimento E depois individualizado do o colaborador. E compartilhamento. aí a gente Perfeito. precisa garantir que a certificadora, a qualquer momento, vai estar pronta para excluir dados de pessoas que revoguem esse consentimento. Que revoguem esse consentimento. Perfeito. E o que a gente tem aqui, né, Cláudia, que eu acho que é importante, quando a gente fala de consentimento, a gente fala nessa autodeterminação. É isso que é importante, né? Então, você dá a transparência e você permitir que a pessoa exerça os seus direitos. O que a gente tem recebido das pessoas, e às vezes quando a gente ouve, mas é difícil coletar o consentimento porque a pessoa pode simplesmente revogar, né? E eu não me sinto seguro com essa base legal. Se eu uso obrigação legal, se eu fundamento a minha coleta de dados na obrigação legal, eu coloco lá o que eu acho e eu mando para o governo e ninguém tem nada com isso. Mas no caso da obrigação legal, eu discordo que sou eu que vou preencher, entendeu? O fato de ser uma obrigação legal não retira na minha leitura, nos casos específicos de obrigação legal, por exemplo, no E-Social, etc. Na minha opinião, eu posso estar errada, mas não retira o direito e a autodeterminação de cada titular. Né? A diferença que eu vejo é que não existe o poder dele consentir. Por exemplo, vou contratar um funcionário dentro da organização. Infelizmente, não há o poder dele consentir se aquele dado vai ou não ser compartilhado com o órgão público. Então, eu não Isso. posso enquadrar como consentimento. Isso. Tem que Não, ser baseado na o hipótese do 7º ou do 11 de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, né? Então, mas assim, compartilhamento. isso não significa que ele não seja informado a respeito, que não seja ele que preencha as informações, da mesma forma que para ser contratado a gente precisa preencher os dados pessoais como CPF, endereço, etc. Se eu não cumprir aquele processo, aquele rito de preenchimento, a minha contratação não vai ser efetivada por questões Exato. de obrigação legal. Não depende Doutoras, eu Oi? queria dar um passo atrás dessa discussão, não sei se vai ajudar ou se vai atrapalhar. Eu acho que nesse caso, quando a gente está falando de reportar os dados, tem duas, talvez seja a forma de interpretar a informação. Primeiro que a gente não está colocando o colaborador identificado, então você tira a persona colaborador dessa discussão. Né? Não existe Cláudia, não tem Gibson, não tem Núria, não tem, enfim, não existe essa figura individualizada. A gente está falando de um colaborador que pode ser qualquer um. E a outra coisa, a outra informação que eu acho que é muito importante nessa discussão especificamente, é que não há um reporte desse dado. Existe o tratamento do dado internamente. Então, esse dado não está sendo enviado para o pacto. Esse dado não está Mas sendo ele está enviado sendo para... enviado para a Para o certificadora. governo. Não, Então, doutora, não existe é um enviado para a compartilhamento. certificadora. Como? Ele não é enviado para a certificadora. O processo é você submete o dado na plataforma que você, empresa, manuseia, ou seja, não é o pacto, não é a certificadora. Esses dados vão se transformar num número que é o índice. O que vai ser Então eu me enviado expressei para a mal. Ele é certificadora? compartilhado com essa plataforma que é imposta a nós para o processo de certificação. Não é uma decisão da organização imputar ou não esses dados na plataforma. Existe um processo que nos é imposto. Estou falando imposto porque é a palavra técnica, mas não estou querendo dizer que é no Certo. sentido de uma coisa antagônica, não. É só no sentido de que é uma palavra técnica. Não é uma coisa que nós escolhemos, é uma coisa mandatória.
para que estejamos no processo de certificação. Então, Correto. nesse momento, quando a certificadora nos faz usar essa plataforma, ela, né, em última instância, ela tem uma atuação e ela passa a ser um agente sobre esses dados, mesmo que ela não os tenha em sua custódia direta, certo? Mas o fato de que a escolha dessa plataforma passou por ela, o processo dela é que define que devamos usar essa plataforma, etc., ela está tendo um nível de controle, e, de novo, eu posso estar com a visão equivocada, viu, gente? Eu estou passando a visão que eu tenho aqui, pode ser Sim. totalmente errada. Mas é Então, importante, Cláudia. então, assim, essa é a visão que a gente tem, porque não é uma decisão do César, por exemplo, no caso, de dizer, vou colocar os dados nessa plataforma. Eu estou compartilhando com um terceiro por uma determinação de entidades. No caso, a entidade Pacto, que demanda que exista uma certificação, uma validação da certificadora, né, melhor dizendo, e da certificadora, que eu acho que é ela quem decide pela plataforma, se eu não estiver equivocada. Não, Esse é não, o ponto. ela não O decide. segundo. Oi? Ela não decide, é E isso quem que eu estou escolhe a tentando. plataforma? Então, a plataforma ela faz parte do protocolo do pacto. Ela é a Então, é o pacto metodologia. quem decide. Então, alguém decide, certo? A plataforma não é uma coisa no éter. Alguém decidiu. Doutora, vamos dizer o É uma seguinte, e infraestrutura. a plataforma é a metodologia para fazer o cálculo. Perfeito, mas o fato é que essa plataforma foi decidida, o uso dela, a adoção dela, foi Sim. decidida por alguém dentro desse ecossistema, certo? Pode ter sido diretamente o pacto, a certificadora, mas alguém tomou a decisão de que o processo vai contar com a entrada dos dados na plataforma, isso é fato, Uhum. certo? Então, existe um compartilhamento dos dados com essa plataforma. E essa plataforma, por ter sido decidida por alguém, existe uma corresponsabilidade dos agentes. Sim. Esse é um aspecto. Um outro ponto que eu queria colocar com relação ao primeiro ponto que você levantou, Gibson, é que você falou assim: as pessoas não são identificadas. Eu concordo com você que esse é o intuito, que a gente não estaria, em tese, passando dados que identifiquem diretamente as pessoas. Mas a gente, pelo menos aqui no SES, eu não tenho como garantir de forma geral que não haverá casos em que possa ser identificado alguém, certo? Por questão de cruzamento, consolidação de dados, etc. Uhum. Então, se eu disser assim, a pessoa digamos, eu estou falando hipoteticamente, não estou querendo dizer que é isso que é compartilhado, mas a pessoa que tem um cargo X numa faixa etária Y, né, de uma etnia XYZ. Você pode ser que isso aí você só tenha uma, Só talvez. tenha uma. E Então, vou você pegar esse identifica. gancho da Cláudia. Cláudia, deixa eu só continuar, porque eu acho que você chegou no ponto que é um ponto de dúvida de muita gente, e talvez eu possa ajudar a esclarecer esse ponto. Então, vou voltar ali para a sua primeira colocação, que eu acho que é muito importante, acho que muita gente está com a mesma questão, e é por isso que eu acho que eu posso ajudar aqui. Vamos lá. Você falou, olha, é obrigação legal, então é como eu coletar qualquer outro dado de obrigação legal que eu tenho que mandar para o governo. Dado de PIS, por Não, não exemplo. é Tenho que obrigação mandar. legal. No caso do pacto, não é obrigação legal. Não, não, não. Sim, mas no caso dos documentos obrigatórios que você tem que mandar, você falou, olha, é obrigatório, senão eu não consigo entrar para trabalhar. Alguns dados, né? Quando a gente é contratado por uma empresa, são dados obrigatórios e eu tenho que mandar para o social, senão eu não consigo fechar o contrato de trabalho. No caso dos dados de diversidade e inclusão, a gente tem uma questão aqui importante, que é por que eu recomendo o uso do consentimento para esses dados? Você tem que informar algo para o governo. O seu compartilhamento é obrigatório. Agora, o que eu vou te dizer sobre a minha identidade não pode, ou eu penso que não deveria ser obrigatório. Né? Eu compartilho com você, se eu preferir não responder, se eu preferir colocar, eu posso colocar qualquer coisa. Então, eu tenho dentro da minha esfera aqui de autodeterminação de ter essa opção de colocar ou não essa informação. Dentro disso, isso dos dados que são obrigatórios do compartilhamento. De outros dados, como esses do pacto e outros que possam conter na sua política de diversidade e inclusão, com mais razão ainda. Porque eu posso me candidatar para uma vaga afirmativa para mulheres
ou eu posso simplesmente escolher não me candidatar por isso, de não declarar nada nesse ponto. E aqui é muito importante que a gente trabalhe com consentimento, com mais razão ainda. Né? Eu acho que se você quiser cindir na sua organização, Cláudia, veja se funciona bem para você. Eu recomendo e tenho recomendado que esses dados todos, como a coleta ela é feita de uma vez só, no onboarding, né, na entrada do funcionário, eu recomendo que aqui a gente tenha uma coleta, uma jornada, né, do funcionário toda baseada aqui no consentimento para dados de diversidade e inclusão. Para mim é assim, padrão ouro, melhor cenário. Se você quiser cindir e falar, esses dados aqui, você tem que me dar, e aí ele preenche como ele quiser, e esses aqui são opcionais, funciona também, Cláudia. Não tem, acho que não é um problema. Esses são obrigatórios pelo governo, eu vou compartilhar com o governo, esses são para a nossa política. Se funcionar, dividir assim no seu formulário, no seu onboarding, não tem problema. Vamos no ponto 2. Então, coletei. Beleza, coletei. Agora que eu coletei, eu sou signatária do pacto e eu vou colocar esses dados na plataforma. Como é que funciona a plataforma do pacto? E aí o Gibson vai me corrigir se eu estiver errada, Gibson, porque eu tô assim, quase especialista em pacto, tô achando, mas me corrige. O que é a plataforma do pacto? É uma estrutura, é uma infraestrutura de tecnologia que está com a Tech Social, tem política de privacidade no site e tudo mais, que é uma infraestrutura. É como você compartilhar, mandar para uma nuvem, mandar para é um armazenamento ali. Você imputa os dados, e aí, como o Gibson falou, eu tenho até um slidezinho pequeno sobre isso. Como o Gibson falou, não está expressamente identificado. Ah, é verdade, você tem o CNPJ, né, e o F da empresa, o estado da empresa, mas cor, sexo e salário do funcionário. E aí a Cláudia colocou, e colocou bem. Pô, mas aí você pega um diretor preto nananana, naquela área. Aí é um só, Núria. Tá claro, a pessoa tá ganhando aquele salário ali, é só ela que tem. Né? A gente está num nível ainda de equidade racial tão ruim, tão precário, tão incipiente, que tem uma pessoa ali. E aí a pessoa seria individualizável. E aí a gente poderia considerar que aquilo é um dado potencial, né? É um dado pessoal. Verdade, Cláudia. E aí o que acontece? Essa infraestrutura, e o que o Gibson tá contando para a gente é que essa infraestrutura, né, que é realmente contratada pela Pacto, que é da Tex, que hoje é da Tex Social, e aí Gibson pode dar as diretrizes, melhor as recomendações, né? E a gente sabe aqui que o Pacto teve um super cuidado com isso, com segurança da informação, com manutenção dessa plataforma segura, para que nem a Tex Social, e aí ele fala, nem a Pacto não acessa esses dados. Quem acessa? Só a empresa. Só as credenciais de acesso de login e senha da empresa é que conseguem acessar esses próprios dados, e você conseguiria saber, né? Assim, porque você tem a informação de que aquela pessoa, aquela cor, sexo e cargo é o fulano. Nenhuma outra pessoa tem essa informação. Então, a Tech Social não tem como acessar isso, é que o Gibson está contando para a gente. É um fornecimento de infraestrutura que eles garantem toda a segurança e eles não acessam diretamente essa informação. E o que o Gibson está dizendo é, a Pacto acessa menos ainda, porque na hora que gera o índice, a Pacto só acessa o índice. Gibson, falei corretamente? Me corrige e me complementa, por gentileza, porque eu acho que esse ponto que a Cláudia foi assim no ponto, Cláudia. Aí se eu tivesse uma Cláudia para todo evento, gente, quero. Facilitar. É isso mesmo. E esse desenho foi pensado muito nas empresas, por sugestão de grandes empresas, né? O pacto foi constituído com a colaboração de muitas empresas, algumas, inclusive, do setor bancário. O desenho que a gente trouxe foi um desenho muito próximo dos bancos, onde quem opera, por exemplo, a folha de pagamento nas empresas usa um software, mas é restrito a um grupo pequeno. Então, quem manuseia é o funcionário tal, e a partir daí o indicador que é gerado, esse sim pode ser compartilhado para você mitigar ao máximo os riscos de você ter qualquer expansão em relação a esse cruzamento e identificação dos colaboradores. O que a gente tem falado para as empresas aqui é a plataforma
permite que as empresas cadastrem usuários. E aí, por exemplo, uma recomendação que a gente teve numa grande multinacional que está conosco. Eles cadastraram um funcionário do DP, esse funcionário é quem faz o upload e calcula o índice, e os demais usuários só visualizam o resultado do cálculo, então também não tem acesso à planilha com aquelas informações. Então, assim, são políticas internas também que vão sendo colocadas para facilitar a operação e diminuir os riscos de ter várias pessoas acessando aquela planilha que tem os dados que podem cruzar, enfim, e ter esse compartilhamento. Mas sim, o modelo é esse mesmo. A gente não tem acesso ao que vocês fazem de upload com a planilha, não é visualizado nem pela TEC, nem pelo pacto, é exclusivamente restrito à própria empresa. A Gente, Regina só está pra... levantada há um tempo, tá? Só Regina para está com a mão esquecer. levantada, menina, que se eu estivesse no presencial, ela estava com a mão caída. Oi, Regina. Oi, tudo bem? Não tem problema não, a gente vai conversando. As políticas estão bem diferentes para cada empresa sobre LGPD, não é? Então, por exemplo, na Vivo, hoje a gente tem uma área que cuida de todo o processo de transferência de dados. Então, para que eu responda o pacto, por exemplo, eu tenho que passar internamente, se eu tiver que enviar dados, né? É que eu não conheço a plataforma tão bem como a Cláudia. Se eu tiver que enviar dados individualizados, mesmo sem o nome, eu preciso aprovação interna, tá? Tem que ter aprovação, tá certinho. Isso demora uns 3 meses, porque eu estou aqui no processo faz uns 4 já, né? Então, eu acho que como a lei, a gente tem dúvidas, a lei, todo mundo tem, né? E os receios de todos os lados, ficou muito mais difícil a gente compartilhar as informações do que antes, né? Porque assim, como as dúvidas surgem, eu preciso de toda a segurança possível para compartilhamento dos dados. Mas eu queria apenas também, além dessa fala, contribuir como que a gente pediu consentimento interno. Assim. Nós temos hoje a lei que prevê que você se autodeclare, não é uma pessoa negra se autodeclare na entrada. É uma lei já, uma lei. E na saída, né? Então, a gente já está com um processo organizado para autodeclaração na entrada dessa pessoa e estamos organizando a saída. Para que ela possa se autodeclarar sim ou não, porque ela também pode não querer, e aí, ok. O censo que nós fizemos esse ano, temos 33 mil colaboradores, nós tivemos 25 mil pessoas respondendo ao censo. Destas 25 mil, 99% concordaram em compartilhar os dados. Então, na entrada do censo, ele podia dizer sim ou não. Eu quero compartilhar meus dados? Tinha todo um texto lá feito com o pessoal direitinho, né? Cobrindo. Se você quer compartilhar sim ou não. Se ele falasse não, ele não responde o censo. Pronto, não responde o censo. Porque a gente não pode compartilhar os dados deles, ele não está autorizando. Então, nós estamos fechando a questão do consentimento em todas as etapas na empresa. Não é? Mesmo assim, as dúvidas recaem, não é? Na utilização interna ainda. Porque, enquanto diversidade, eu sou uma área de diversidade, mas eu tenho área de desenvolvimento, área de treinamento, não é? E outras áreas também que necessitam das informações, muitas vezes, para fazer programas específicos. Então, quando eu tenho programas específicos e eu preciso, agora eu estou num grande projeto de frente de trabalho, que é sobre pessoas com deficiência, que tem um grupo diferente, assim, de todas as áreas lá dentro, eu estou pedindo aprovação para que essas pessoas acessem todos os dados das pessoas com deficiência. Isso eu estou levando já uns 4, 5 meses nessa história. Então, assim, eu acho que a questão do consentimento nós fechamos bem. Acho que a gente está indo bem nessa questão do consentimento. Eu acho que a gente ainda não evoluiu na forma como a gente autoriza a utilização dos dados, por uma questão de mercado mesmo. Está todo mundo inseguro, e aí, na dúvida, fica segurando tudo. Tá? Deixa eu ver se eu te ajudo, então, a não segurar tudo. E, Regina, que excelente. Gente, se eu tivesse... Ó, vocês têm que prometer para mim que todo evento vocês vêm comigo agora, porque vocês facilitam demais essa exposição. É isso mesmo.
Bom, questão do consentimento, a gente bacana, você fechou bem, fechou ali bem no onboard, na entrada da pessoa, joia. Que equivale colocar ali para utilização. Você está dizendo, olha, para coleta, tudo bem. Para compartilhamento, tudo bem. Então, o que falta? Falta a gente colocar dentro da nossa política de diversidade e inclusão quais são os outros usos dos dados. Para que vocês vão colocar? Para treinamento, e o que é importante para a pessoa saber, Regina? E eu digo, e não sei se vocês tiverem outras preocupações, por favor, compartilhem. Eu quero saber que o dado vai ser utilizado dentro da minha empresa para ali para treinamento, que ele pode ser usado para promoções, mas não pode ser usado contra mim. Eu quero saber que ele não pode ser compartilhado com terceiros não autorizados para finalidades fora de políticas de diversidade e inclusão. Então, compartilhei com a Pacto, compartilhei com uma outra associação que é de diversidade e inclusão, enfim, é uma coisa, compartilhar com uma empresa de marketing é outra. Né? Acho que é isso que as pessoas querem saber, que esses dados não vão ser monetizados. Elas querem saber isso, elas querem saber que os dados delas estão seguros. Então, Regina, eu assim fecharia essa política de diversidade e inclusão, colocando essas ações, essas linhas que vocês já têm de atuação. E aí, no aviso de privacidade, gente, aviso de privacidade, algo tão simples, né? E aí, para quem está anotando, o artigo 9 da LGPD dá toda a receita de bolo ali. O que tem que ter no aviso de privacidade? O artigo 9 coloca na lista, é uma lista, é a receita de bolo. E eu falo receita de bolo porque eu também amo cozinhar. Então, já olhei ali, papum, né? Bater aquele artigo 9. Colocar ali esse aviso de privacidade, dizendo para as pessoas o que é que vocês fazem com esses dados. Poxa, a gente coleta, mas para quê? Para fins de desenvolvimento da nossa política, para atingimento dessas metas que são importantes para a gente, para o desenvolvimento pessoal das pessoas. E aí coloca, olha, isso nunca vai ser utilizado de monetização, isso nunca vai ser utilizado para compartilhamentos com terceiros fora dessas finalidades. Isso nunca vai ser utilizado contra o funcionário, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, né? A gente deixar claro e colocar nesse aviso de privacidade. E uma coisa bacana que você pode fazer, como boa prática mesmo, colocar o link desse aviso de privacidade dentro do seu formulário, antes de coletar o consentimento, quando ele está preenchendo a ficha lá, coloca o aviso lá, mete um QR Code, mete um link. Enfim, se é um material impresso, você pode imprimir bonitinho, né? Fazer de forma objetiva. Aqui a gente é cheio dessas, assim, tem os designers, faz com elemento gráfico, faz com a sua identidade visual, faz de uma forma simples que a pessoa lê, entende. Isso é importante, a pessoa lê e entender. Você aí, poxa, na sua empresa enorme, Nós tem todo fizemos tipo já, de Núria. público. Nós fizemos toda essa informação, está no consentimento, tá? É utilizado, Perfeito. os dados serão utilizados para tudo, tá? Dá uma olhada nesse artigo 9, bate lá, eu vê vou se está olhar o tudo artigo lá. 9 agora para ver se está ok. Isso. Muito legal. Então, Gente, doutora, só para não esquecer, a Mari está com a mão levantada, porque você não vê. Mari, é isso. Mari também, coitada. Se estivesse no presencial, né, Mari? Vamos lá. Por mente. Não, que isso. Bom dia, pessoal. Na verdade, era mais para contribuir, porque eu fiquei responsável pelo censo de diversidade desse ano e foi exatamente Mari é da isso. DASA, viu, gente? Gente, eu trouxe da DASA. E nós fizemos exatamente isso. O censo de diversidade, eu estruturei um mini letramento. E esse mini letramento nós liberamos ele uma semana antes do censo, e aí nós fomos trazendo em cada card essas informações. Qual que era a finalidade? Por que nós estávamos levantando essas informações ali do censo? Para nós entendermos o cenário interno, para nós termos mais representatividades em diferentes cargos da empresa, explicamos o que é autodeclaração racial, o que é essa questão de identidade de gênero, trouxemos toda essa informação, e no censo, na hora de realizar as perguntas, vinha a explicação. Nós estamos fazendo essa pergunta por causa disso, disso e disso, mas antes da pessoa responder, fazer exatamente isso. Você autoriza ou não o uso? Nós estamos fazendo levantamento, então a gente fez uma pergunta, a pessoa colocava o CPF, porque com esse CPF a gente faz o cruzamento com o Hashcount. Então, nós fizemos 4 perguntas ao todo, um relacionado à questão de autodeclaração racial, identidade de gênero,
se a pessoa possui deficiência ou não, e com base nisso nós fazemos o cruzamento. Então, a pessoa, se ela não autorizava o uso dos dados, a gente já a pessoa não seguia, né? Então, a gente explicou, tanto através do mini letramento, como também durante o momento de responder o censo, né? E a gente teve um resultado positivo. E aí, só uma observação: tem algumas empresas que ficam um pouco resistentes em passar o índice, porque o índice, na verdade, é um número fechado, né? Você faz a análise do cenário e pega o percentual total. Essa informação vai para o relatório de sustentabilidade. Por sinal, eu estava com o Dadasa aqui aberto agora olhando, e a gente reporta para o mercado quantos por cento de pessoas negras nós temos, quantos por cento de pessoas com deficiência. É exatamente esse número. Você não vai pegar CPF de pessoas e colocar ali no relatório do índice, você vai pegar o percentual e apresentar, porque precisa fazer esse cruzamento de informação para entender se o percentual de pessoas negras em relação ao percentual de pessoas brancas, como está, o que tem que ser desenvolvido. Então, é isso, você não passa pessoa por pessoa, você não passa... Aqui na DAS a gente tem mais de 51 mil pessoas colaboradoras, a gente não vai passar a relação dessas pessoas, a gente faz o cruzamento de quantas pessoas negras, quantas pessoas brancas, e aí é essa informação que eu entendi que a gente passa para o pessoal do pacto, para que eles entendam o nosso cenário, e assim a gente começa a desenvolver. Eu acho que congelou, Mari. Foi só para mim? Não, congelou. De vagas afirmativas, cargos a serem trabalhados. Então, era mais essa contribuição mesmo. Mari, que contribuição, arrasou, porque é isso mesmo, a Maria Inês também colocou, olha, mesma voltou. coisa, letramento, no Fibra, ó, fizemos exatamente igual a Mariana na DASA, 98% de adesão ao censo e usaram para preencher o pacto, letramento bem importante. Então, Mari, excelente, é isso mesmo, e mostra também não só que as pessoas compreendem o trabalho de diversidade e inclusão, e isso é importante, mas que elas se sentem seguras em compartilhar. Então, acho que é por isso que a autodeterminação é tão importante para a gente, né? Porque você cria um ambiente seguro em que a pessoa compreende o que está sendo feito, ela engaja no que está sendo feito e ela confia, esse ato de compartilhamento é um ato ali de confiança, então ela confia que a área, né, que está levando a cabo isso é uma área que ela está segura, a empresa é uma empresa segura para ela compartilhar esses dados. E, gente, esse compartilhamento, eu acho que é importante dizer, né? Eu entendo a preocupação e sei dessas dificuldades que muitas empresas enfrentam para para pegar esses dados e para colocar esses dados na plataforma, mas eu não posso deixar até de sentir uma certa tristeza, porque, né, esses dados potencialmente poderiam ser pessoais se a gente conseguisse chegar em um indivíduo específico. Sim, mas eles são minimizados ao máximo, né? Então, assim, ali é o mínimo possível, né, necessário e adequado para obter esse índice. Então, é isso. E o fato da gente colocar na plataforma, que eu acho que era a preocupação inicial da Cláudia e de tantas outras pessoas, ninguém tem esse tipo de preocupação, ou seja, né? Qual é o tipo? É o mesmo tipo de preocupação quando a gente coloca numa plataforma de RH, quando a gente passa por um parceiro de benefícios, quando a gente passa por uma plataforma de RH, a gente passa por uma plataforma de recrutamento, enfim. Tem tantas plataformas que o RH usa e que coloca esses dados ali, que compartilha a folha de pagamentos com o terceiro, é a mesma coisa. Quando ela diz assim, eu passei a minha área de privacidade ou a minha área de segurança, está avaliando. O que eles estão avaliando, né? E esses formulários chegam todos no Gibson, né, Gibson? Estão avaliando qual é a segurança, e aí a empresa que é responsável, né, a infraestrutura tecnológica, responde lá todos os itens para dizer, olha, isso tudo aqui que a gente tem de segurança, então a gente está garantindo aqui o máximo de segurança possível, minimização dos dados, né, estratégias de gestão de acesso desses dados, quem tenha o mínimo possível, é só a empresa, e assim, assado, aqui é só para manutenção. Então, isso é tudo super importante para garantir ali essa máxima segurança dos dados. A minha tristeza é quando é para diversidade e inclusão, tem muito questionamento sobre isso, e quando é para outras finalidades, nem sempre a gente vê esses questionamentos tão efusivos sobre segurança.
mas eu acho que a gente consegue aplacar esses questionamentos trazendo informação, compartilhando informação sobre a segurança da plataforma, da infraestrutura, compartilhando informação como vocês fizeram, como a Mari fez agora tão ricamente, né? Falando sobre a importância de letramento, falando sobre a importância dessa coleta do consentimento, da informação, de compartilhar, de dar informação para as pessoas. Então, super importante esse compartilhamento de boas práticas, né? Coisas que não estão ali na lei nem nada, mas são boas práticas, né? Essa verificação da segurança dos dados é isso que as empresas de vocês muitas vezes fazem e que perguntam para a gente, né? Olha, os dados estão seguros, né? Os meus dados de diversidade, não só para pacto, dentro da empresa, é uma questão de dentro da empresa. Onde você está coletando, né? Tá bom, passou para a plataforma, passou, mas e dentro da sua empresa? Né? Tá onde esses dados? Está numa pasta, está jogado, todo mundo tem acesso. Dentro da empresa a gente tem que ver essa segurança também. Então, pensar em medidas de segurança, e aí medidas de segurança administrativas, como a gestão de acesso, medidas de segurança técnicas, ver com o seu TI ali, né, quem tem acesso, quem não tem, se tem firewall, se não tem, enfim, questões técnicas, né, ali para a gente evitar problemas com os dados. E aqui na jornada do Pacto são realmente só esses dados, e por isso que, né, o Gibson falou, a princípio esses dados potencialmente podem ser pessoas, eles não são, porque não tem uma identificação clara ali na plataforma, né? A gente não tem como saber quem é quem ali nesses dados que você coloca. E a Pacto quer saber do índice, meu querido, resultado, né? A gente quer efetividade, é isso que o Gibson falou. Ele falou, olha, não interessa, Gibson que me falou, ele falou, não interessa quanto, interessa que vocês andem para frente, né? Isso, então vamos para frente, resultados. Então, acho que é esse o ponto. E aqui, só para fechar e para dar a minha contribuição, que não é minha, é de toda a Daniel, e aí eu falei, né, era uma dor ali nossa também, e muita dor de muitos dos nossos clientes, a gente acabou fazendo um manual de boas práticas em proteção de dados pessoais para diversidade e inclusão. Aborda essa questão da jornada, de trazer, né, que vocês têm com a Pacto, para trazer esses dados, né, e no aperfeiçoamento das suas políticas de diversidade e inclusão, sim, mas aborda outras questões da área de diversidade e inclusão, questões de recrutamento, questões de avaliação de performance, dá todo o passo a passo para fazer um aviso de privacidade, vai falar de avaliação de fornecedor, vai falar de contrato, vai falar das medidas de segurança técnicas, tudo ali. Então, é um conteúdo aberto que vocês podem e devem compartilhar, tá em Creative Commons. Então, panfletar essa é uma consulta assim que a gente, né, dá com muito coração, que a gente ama fazer, mas esse tipo de informação que é básica, todo mundo devia ter. Assim, a gente chegou nesse consenso de que não só os nossos clientes devem ter esse tipo de informação, mas todo mundo deve ter esse tipo de informação. E o propósito é tão importante que está aí manual de boas práticas para todo mundo, para panfletar, para mandar para sua área de privacidade, para mandar para sua área, né, para mandar para o colega, para todo mundo poder caminhar juntos aí, que eu acho que a direção, como o Gibson fala, é a mesma, é para frente, né, Gibson? É isso aí. Muito legal ouvir os cases de solução, porque a gente está tão acostumado a só ouvir o problema que quando a Vivo, a Fibra, o próprio César trazem, né, suas experiências de como encontrar uma solução para operar, é muito legal. E eu acho que cada vez mais o caminho é esse, é pensar em como a gente soluciona ao invés de ficar discutindo o sexo dos anjos, né? Mas, enfim, a gente está aqui para somar. Doutora Núria, muito obrigada. A Bela está aí, agora que eu vi. Bela, bem-vinda. Não tinha te visto antes. Tá low profile desde o início aqui. Ah, entendi. Bem-vinda, então, também aí no finalzinho. Eu acho que esse assunto não vai se encerrar por aqui. Essa é a grande verdade. A gente vai pensar outras formas de munir as empresas
do que tiver de mais atualizado, Núria, em relação a essa legislação ou a esse movimento, né? Porque não é somente ter a orientação jurídica, e sim comportamental mesmo das empresas, de como agir, de como encontrar as melhores práticas para solucionar e para operar. E a gente vai encontrar, vou discutir com o Sérgio, uma maneira da gente compartilhar com as empresas de forma contínua esses updates. Talvez vocês sejam um bom parceiro para a gente fazer isso, né? Eu já provoquei a Bela aí em relação a um produto para que a gente possa trazer para as empresas signatárias pensarem em ter uma orientação permanente sobre o assunto, enfim, aquelas que tiverem interesse. Sérgio, você quer dar o tchau, porque a gente já extrapolou o nosso horário aqui, ó. Pois é, a gente tinha, bem, agradecer, né, voltar, acho que foi rico, acho que a gente conseguiu aí trazer muita luz para algumas questões, algumas dúvidas. É só para informar, pessoal, que a gente agora está entrando numa nova fase de sustentabilidade da organização. Então, o Pacto tem projetos incentivados nas leis, na Lei Rouanet, né? E vamos entrar na ICMS, ISS para os próximos anos. Quem quiser saber um pouco mais, procura a gente. A gente está criando um portfólio de produtos, serviços, atividades para apoiar as empresas. Então, quem tiver interesse, tiver alguma necessidade, pode procurar a gente. E a gente vai ter 2 eventos esse ano super importantes para além da conferência. Vamos ter um café da manhã com os CEOs das empresas signatárias, então a gente vai precisar do apoio de vocês para. O Jorge aqui, o pessoal da Pinheiro Neto está aqui, que vão ser os anfitriões, né, do café da manhã, junto com o Pacto. Então, a gente vai fazer, então a gente quer reunir o máximo de CEOs para fortalecer as iniciativas, esclarecer os pontos e prestar conta um pouco do impacto que está acontecendo. E também vamos fazer um jantar com empresários, institutos e fundações para captar recursos para o Pacto. Então, a gente está com várias frentes. É, na próxima reunião, que vai ser no dia 7 de dezembro, a gente apresenta aí os resultados, um pouco como que foi, mas fiquem atentos aí aos e-mails e os informativos que a gente vai pedir apoio de todos vocês nessa jornada. Alguém perguntou alguma coisa aqui no chat? Já tem data para esse café da manhã? Já temos uma data. Vai ser no dia 23 de novembro. Na sede, no escritório da Pinheiro Neto, aqui em São Paulo. E deixa eu só, então, agradecer, Sérgio e Gibson, e a todos que estavam aqui presentes, que tiveram a gentileza de ouvir. Fique à vontade para compartilhar o manual com todo mundo e a gente está super à disposição. Tá mudo, Gibson. Olha eu falando no mudo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Vocês são parceiros muito especiais para a gente. De fato, não se sintam em casa, porque vocês já estão na casa, né? Nos ajudaram a construir, nos ajudam a construir essa história, e a gente espera que as empresas se sintam cada vez mais seguras e confortáveis de usar a ferramenta, porque sem ela a gente não vai ter avanço. Então, a gente precisa, de fato, entender quais são as dores e os ajustes, mas avançar, né? Não ficar parado. É o que eu sempre digo. Não importa a briga, importa que a gente não está parado, tem que andar, tem que ir para frente, porque senão as coisas vão permanecer ruins e a gente quer que o Brasil melhore e as coisas avancem. Então, obrigado, pessoal, para quem foi até o final. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau.